embora. Por onde esse cabo voa, o campo vai estar em torno dele. Esse campo, ele tem proporção baseada no nível de tensão e corrente. Quanto maior o valor, maior a intensidade do campo, mais eu tenho que afastar uma fase da outra, senão elas vão fechar tudo. Mas esse curto é direto? Não. Por causa do campo, pode haver uma indução de uma fase para outra e fechar tudo. Certo? Então eu afasto ao ponto de espaçamento do ar mantenha ou me garanta a isolação. Para esse nível de tensão de 13.800, já foi visto que essa distância é o suficiente para que não rompa o dialético do ar, ou seja, não há influência de indução de uma fase para outra. Então, eu tenho que manter. Por isso que as cruzeiras, elas já vêm com espaçamento padrão, para eu colocar os instrumentos. Essa cruzeira é para rede de até de 34.500 essa cruzeira. Então, nesse nível, o campo magnético não consegue influenciar o outro. Mas, vocês acham que eu já tinha morrido aqui? Já, professor, o caso do campo aí, ó. Já. Mas eu toquei? Não. O que aconteceu? A indução. Eu entrei na linha do campo, da influência do campo elétrico. E aí, quando eu me aproximei, esse espaço de ar não é o suficiente para me garantir a isolação. Então, a indução, o arco abre e entra no meu dedo, passando pelo meu corpo para a terra. O senhor entrou no range de atuação desse influência do campo, onde as linhas influenciam, no caso dessas fases aqui. Então, quanto maior o nível de tensão, mais o afastamento. Se você observar, essa é 13.8. Olha a 69, olha a distância de uma fase, aqueles cortes de ferro. É mesmo espaço? Maior. Por que não pode ser o mesmo espaço? Maior. Lá é maior. Por quê? Por que tem que ser maior? O campo é maior. Da influência do campo. Se eu diminuir, a distância pode não ser suficiente para eu inibir a influência do campo. Isso é gerado de um arco elétrico e a rede se partir. Deixa um curto. Certo? Então, quanto maior o nível de tensão, mais o afastamento. Beleza. É comum agora. Que tempo está agora? Pode cair um raio? Pode. Sim. Um raio, se ele afeta a minha rede elétrica, necessariamente o raio ele não precisa afetar diretamente a minha rede. Mas se uma descarga atmosférica cair muito próximo da minha rede, também vai me gerar um problema. Por quê? A descarga do arco elétrico do raio também cria em torno dele um campo elétrico. E aí o raio caiu muito próximo. Aí o campo criado da descarga do raio também afeta a minha rede. Se chegou na fase principal, nas primárias, vai entrar na bucha do transformador. Se entrar nas buchas primárias, vai sair aqui nas buchas secundárias. E as buchas secundárias é ela que alimenta a rede de baixa tensão. Aí aqui sim, esse é o neutro e são 3 fases. No nosso sistema Amazonas Energia, uma fase, mas o neutro eu tenho um nível de tensão de quanto? 127. E entre fases? 220. Então aqui eu tenho 3 tipos de tensão. 127 entre neutro e qualquer fase e 220 entre 2 fases. Mas também tem 220 trifase, em que tem equipamento que ele só funciona se tiver as 3 fases. Nesse caso, esse equipamento ele não precisa de neutro. Ele precisa das 3 fases. É o caso dos motores elétricos trifases. Só funciona com 3 fases. Rede de baixa tensão, conhecida como rede secundária, por causa das buchas secundárias. Rede primária, bucha segunda bucha. Primária, bucha secundária, aí saem os cabos que vai fazer a alimentação da rede secundária. Depois se faz uma novidade, então você tem as buchas. Aqui nós estamos vendo as buchas de entrada. Agora olha só, 13.800. Elevou? É maior do que esse valor aqui? É menor? Então esse transformador ele elevou ou ele abaixou? Como
Como é o nome dele? Transformador de distribuição abaixador. Não é rebaixador, tá? Rebaixa é um termo técnico usado na mecânica. Eu vou rebaixar essa aqui. Não, é abaixador. Transformador abaixador. Então ele pegou um nível maior e abaixou para o nível menor. Nível que a gente usa. Né? Esse é o nível que a gente usa para a nossa casa. Aí vai a questão. A minha casa, ela é monofásica? Se ela for monofásica, ela tem uma fase e um neutro. Se ela for bifásica, ela vai ter um neutro e duas fases. Se ela for trifásica, ela vai ter um neutro e três fases. E aí é assim que os clientes são habilitados. Agora, o que vai decidir se ele vai usar de uma fase ou neutro, às vezes é a potência que eu levanto e o tipo de carga. Por exemplo, quem tem split? É 220 ou 110? 220. Não tem 127 para nós aqui. Split tem? Eu não conheço. Então, se tu vai precisar alimentar a tua casa, tu tem que ter 220. E esse 220 do teu split, ele é formado por duas fases. Então, no mínimo, na tua casa, que tem split, tu vai ter que ter um neutro e duas fases. As casas que são 127, as cargas, você vai pegar o neutro em qualquer uma das duas fases. Isso? E as que for 220, você vai pegar duas. Claro, o chuveiro elétrico e o split é as duas fases. Não precisa ter neutro. Entendeu? É assim que é feito a distribuição. Beleza, mas vamos lá. A descarga, seja ela afetando aqui ou nas suas proximidades, vai haver problema de indução de tensão na rede. A gente chama isso de surto. Surto é perturbação. O que é isso? É que o nível de tensão foi acima do normal. Elevou. O raio ele pode fazer isso. Elevar ainda mais o nível de tensão. E vai entrar no meu transformador. E se entrar, vai sair e vai chegar aqui. Aí criaram os para-raios. O para-raio, ele está aqui como uma espécie de vigia. Ele fica olhando, né? O nível de tensão aceitável, bacana. Quando ele percebe que o valor foge do padrão, ele vai pegar, antes de entrar, ele vai trazer para cá. Ele é formado por uma resistência de valor muito alto. Só que olha que interessante. Essa resistência dele, quando é submetida a uma tensão elevada, ela baixa numa velocidade muito rápida. Só que o raio, o surto, ele é frações de segundo, milésimo de segundo. Então, nesse momento, o para-raio baixa a sua resistência, deixa a corrente passar, e aí essa corrente ela joga para cá. Isso aqui está conectado lá na Terra. Então, para onde vai essa corrente? Para a Terra. O excesso vai para... Só que como o raio é tão rápido, assim que passa o valor alto, ele bloqueia de novo. Se subir de novo, ele deixa passar. Quando volta ao normal, ele bloqueia. Funciona como uma espécie de chave. Ele é único. Na verdade, é uma resistência não linear. Né? Ele é formado geralmente de silício, né? De silício ou germânio, né? São elementos criados nos para-raios. Esses aqui. Então, ele é um monitor, é um supervisor. Por isso que ele fica na entrada, para não deixar passar para dentro do transformador. Né? Porque cada bucha dessa tem uma bobina. Então, são três fases, são três bobinas. Tá? Então, eu tenho uma bobina aqui, uma bobina aqui, certo? Professor, tira uma dúvida, professor. Com relação, o senhor falou que aqueles três caras, aquele cara é o vigia que monitora um surto. E quando esse cara aqui atua, porque eu já vi uma situação real que, eu não sei por qual motivo, desarmou a famosa panela, tá entendendo? E não danificou lá. Esse cara também funciona como se fosse um vigia? Não. Como é a atuação dele? O elemento que tem dentro desse portão que eu falei para vocês, ele enxerga valores de corrente. Então ele é calculado, né, tanto é que é padronizado. Para cada potência do transformador já tem definido um elemento para cá. Então não precisa nem calcular, eu vou na tabela da própria concessionária. Dentro do site da Amazonas Energia, vou procurar transformador de 75 kVA. Ele vai dizer, olha, o elemento fusível, por exemplo, é 6K. Já vou lá e coloco. Ou seja, ele suporta a corrente do transformador. Se a corrente exceder por algum motivo, o que é que acontece com ele? Esse elemento rompe, bloqueando a passagem de corrente para baixo. Tudo isso para proteger o transformador. Ah, tá, entendi. Sobrecarga, né? Ele olha sobrecarga, né? Isso aí acontece quando tem muito gato, né? Às vezes a concessionária é assim, ó. Quando ela vai instalar um transformador, como é que ela sabe qual transformador que ela vai colocar? Quando nessa área, com o quarteirão todinho, várias casas, ela vai verificar, olha, tem uma casa, aí ela vai dizer, olha, tem
tem cliente monofásico, bifásico, trifásico. Tem quantos mono? Tem tanto. Tem quantos bifásicos? Tem tanto. Tem quantos trifásicos? Tem tanto. Ela já tem um valor padrão. Para cada trifásico, um KVA. Para cada bifásico, 0,8 KVA. Para cada monofásico, 0,5 KVA. Aí ela vê quantos mono, quantos tri, soma, tudinho e diz, ó, deu tantos KVA de potência. Beleza, o transformador é o final. Entendeu? É assim que ela determina o transformador. Né? Aí, definiu o transformador, eu vou definir o elemento fusível. Sim, fusível. Né? Pela potência já é tabelado, já sei qual é o elemento fusível que eu vou colocar aqui. Beleza? Quando esse cara aqui, o que acontece? Muitas vezes, eu falei de raio, mas o que pode criar surtos, como ele falou, tem um transformador funcionando alimentando esse quarteirão aqui que nós estamos. Por algum motivo, o fusível desse transformador, ele rompe, tirando esse transformador fora. Né? Quando esse transformador ele sai, quer dizer que ele deixa de alimentar todo mundo aqui. Nesse momento que esse transformador saiu, quem está mandando tensão para cá é um gerador. Quanto mais carga eu tenho aqui, mais o gerador tem que se esforçar para manter a velocidade para continuar garantindo o valor de tensão. Quando uma carga é tirada rapidamente dessa rede, o gerador dá uma acelerada. Só que é rápido, porque o sensor de rotação dele, que mantém a constância de tensão, percebe e traz ele de volta. Mas no momento que ele acelerou porque uma carga saiu de cima dele, já agitou um surto de tensão. Também não é só raio. O transformador, quando ele sai rapidamente da rede, ele gera um surto. Tem um pico, né, professor? O gerador acelera, já injetou tensão elevada aqui. O para-raio cai para a terra. Outra situação às vezes, final de semana, por exemplo, agora. Vocês concordam que a carga lá para o centro vai diminuir? Sim, professor. Porque final de semana. Final de semana vão fechar. Fechar. Para onde vai o aumento dessa carga? Não tenho ideia. Periferia. Aí a concessionária faz algumas manobras de tirar os alimentadores de lá e jogar para a periferia, porque o pancadão roda na periferia. É carga, é cerveja, é Flamengo e bol. A carga aumenta aqui. Nesse momento, eles começam a fazer manobra, tirando o alimentador. Isso também gera surtos. E os para-raio trabalham também com isso. Descarga atmosférica, saída brusca de transformador, gera surto, e manobras de chaves também gera surtos. Os para-raios trabalham também com isso. Os lapões lá não geram? Não, essa já é uma outra situação. Agora, olha só. Mesmo ele sendo eficiente, quem são esses caras? Mesmo ele sendo eficiente, às vezes parte, ele não consegue mandar para a terra do dia. E ele está percentual nas buchas. Por quê, professor? Aí, beleza. Entrando nas buchas primárias, vai sair nas buchas secundárias. E vai chegar aqui. E quem está ligado aqui? A nossa casa. Então, esse surto vai em direção ao teu quadro. Se tu tiver, um quadro. Aí vai lá para a direção do teu quadro elétrico de distribuição da tua casa. E aí o primo dele, se foi feita uma instalação, se o cara estudou na Ômega e fez uma manutenção mundial, ele vai entender que o primo dele, próximo do segundo grau, é o DPS. DPS, disjuntor. Dispositivo de proteção contra surto. Ou seja, o residual que entrou, que ia para o meu quadro, o DPS puxa e também manda para a terra. Entenderam aí? É tudo um conjunto. Que é o vermelhinho, né, professor? Tem vários fabricantes, tem várias coisas. Se não tiver, dá problema. Professor, minha geladeira, minha televisão explodiu. Pode ser uma descarga que afetou a rede, passou, entrou, e aí a tensão é muito alta. Nessas empresas aí. Tem como investigar isso, professor? Tem, Pra pô. saber? Tem. O transformador ele pode mano. dar um nome como se fosse Às vezes o cara quer meter na justiça. uma pequena subestação de tem que empresa. saber que foi. Porque ali ali perto da Honda que eu trabalhei lá, eu vi lá os caras botaram um transformador dentro da empresa dele, né? E tiram na rua. E logo em seguida fizeram uma subestação. Aí para fazer ligação de transformador, não sei. Aí tiveram que botar aqui no terminal de vez em vez. Para jogar para a subestação. Foi assim, aí por isso que eu perguntei aqui ao senhor. Não sei se tu está confundindo, porque às vezes tem um transformador de 69, o senhor recebe essa rede lá dos pontos,
tem 69 mil volts entre fases, né? Cada fase daquela é 40 mil volts. Entre elas dá 69 mil. Só uma, 40 mil aproximadamente. Entre as duas, 69. Aí esse valor ele é alto, então eu jogo para um transformador que ele pega de 69 e baixa para 13.800. E esses 13.800 eu jogo em uma outra subestação. Então eu tenho uma de 69 que baixa para 13.800 e outra que vai pegar de 13.800 vai transformar de 220 barra 380. Pode ser esse caso Pode ser aí. isso aí, né? Exato. Pode baixar. Agora, quando tu falou a pergunta transformador de proteção, seria se ele fosse um transformador acoplador, que ele teria um núcleo galvânico em que ele recebe o mesmo valor na entrada e entrega o mesmo valor na saída, mas não tem contato físico do primário com o secundário. Aí sim, ele seria uma proteção. Se houver uma descarga do lado externo, né, da mata, da floresta, o raio tentar entrar, ele não deixa. Ele bloqueia aqui, porque ele não tem contato físico para cá, e aí não danificaria meus equipamentos. Esse transformador tu encontra em Balbina, por exemplo. Assim que eu faço a geração, antes de eu elevar, eu passo por um transformador, né, que ele não é elevador nem abaixador. Né? Ele é um transformador isolador ou separador. Por quê? Porque se houver uma descarga lá fora, vir para a rede, vai entrar na usina, vai destruir todos os equipamentos. Então, no caso, ele Então, terceiro existe um né? transformador mais para geração, né? Na parte de geração. É um transformador que não eleva e nem abaixo, beleza? É diferente dos demais. Esse, no caso aqui, é um transformador abaixador. Aí, passem para o outro lado. Olha só, vocês vão ver que tem um cabo que tem uma numeração. Em cima, olhem para a bucha de cima, que tem umas letras. Né? Esse H ele é do inglês height, ou seja, o maior valor, alto. Né? É H1, H2 e H3. Né? O H1, vocês podem depois, quem lembrar ou não, tá? O H1 é a fase A. O H2 é a fase B e o H3 é a fase C. A, B e C, beleza? No primário, né? Rede primária, bucha primária. Rede secundária, né? Bucha secundária. No secundário, ele tem 4 buchas, é verdade. O X0, X1, X2 e o X3. O X0, né? O X0, ele é um neutro. Ele surge do fechamento em estrela. O secundário desse transformador é fechado em estrela. Né? Começo de bobina, final de bobina. O final das bobinas é o ponto zero. É daí que sai o condutor neutro. Né? É o ponto de equilíbrio do fechamento. Depois o professor faz lá e mostra para você. Já o primário é formado em triângulo, porque não precisa de neutro. Eu só tenho 3 fases. Já o secundário eu tenho que surgir com a figura do neutro. Né? Por isso que no secundário ele é fechado em estrela, para poder extrair o neutro. Porque nós usamos o neutro para formar os 127. Cada fase da rede secundária lá tem um potencial de 127 volts. Correto? Como é que é calculado, professor? Se o senhor falou que cada fase dessa aqui tem aproximadamente 8.000 volts, então se eu somar 2 fases, não dá 2.800. Daria 1.100. É 16 mil, né? Mas é porque não é uma soma matemática, é um produto de fasores. Então, esse 8, como ele é trifásico, eu multiplico pela raiz de 3. A raiz de 3 é a mesma coisa que 1,73. Então, 8.000, na verdade, dá 7.900 e bababá, 8.000. Então, 8.000 vezes a raiz de 3, ou vezes 1,73, dá o potencial de 2 fases, 13.800. Lá, 127 por fase. Se eu somar 2 fases, dá 254 volts. Mas quando eu vou medir, dá 220. Como é que pode? Também é 127 vezes a raiz de 3. E aí eu sei quanto é que dá entre 2 fases. Aí eu começo a dar 220. Beleza? Então não é uma soma matemática, é um produto fasorial. O neutro, né, a parte de baixo dos para-raios é esse cabo aqui, ó. É conectado na bucha do neutro e também conectado na carcaça do transformador, e aí vai para a parte da ferramenta.
Na prática, a concessionária usa 4 artes dessa aqui em média por cada transformador, tá certo? O espaçamento de uma arte para outra é o seu comprimento. Se a arte for 2,40, qual é a distância de uma arte para outra? O tamanho dela. 2,40. Se for 3, 3. Então, se eu tiver 4 artes, elas vão estar afastadas do seu comprimento. Beleza? Para que eu aterro o neutro, né? O neutro, ele está aterrado aqui, pessoal, para que haja um ponto de referência. Se eu não aterrar o neutro, esse transformador vai ficar com neutro falso, neutro flutuante. Então, terra causa o equilíbrio do transformador e a carcaça é aterrada por causa da influência do campo magnético gerado pela própria bobina do transformador. As bobinas criam um campo magnético, porque tem uma bobina primária e a bobina secundária. Então, a tensão é passada do primário para o secundário através do campo. Só que o campo elétrico ele também pode induzir tensão em carcaças ou estruturas metálicas. Então, eu aterro o transformador para que o funcionário que estiver trabalhando, tocar na carcaça, ele não venha sofrer um choque elétrico. Né? Conhecimento de eletricidade. Quando o aterramento é bem feito, a resistência do aterramento é menor do que a resistência do corpo de uma pessoa. Sabendo que a corrente elétrica tende a procurar um caminho de menor resistência, se tem uma corrente induzida na carcaça do transformador e eu estou tocando também na carcaça do transformador, a corrente vai olhar e dizer assim, onde é que a resistência está menor? Está no corpo ou está na malha? Está na malha, então ele vai para a malha. E aí protege a pessoa. Por isso que o aterramento é chamado como medida de proteção. Se ele tiver uma baixa resistência, e a corrente olha para o caminho de menor resistência. Professor, uma dúvida. Por exemplo, o profissional ele vai pegar e vai executar um trabalho aí, ele nunca viu, ele vem forte na primeira vez e tal, e o cara não fizeram esse isolamento do neutro. Ele corre risco. Tem como, antes de ele executar o trabalho, ele usar algum tipo de sei lá, de máquina, Existe um detector de tensão por aproximação. Sim, mas já posso te adiantar que o transformador é quase que inevitável que ele não vai ter tensão ou efeito de indução na carcaça por causa das próprias bobinas. Ele tem que ser aterrado. Até mesmo o vizinho vai reclamar, porque os equipamentos dele vão ficar malucos. tem que ser aterrado. Ser aterrado. Mas para fazer uma preventiva, você tem que se certificar que esse negócio. Se eu não sou da linha viva, eu vou abrir as chaves. Quando você é da linha viva, o conhecimento é Eu outro. consigo fazer todos os equipamentos de proteção atendendo os critérios da NR10 normal. O período de vida dele, professor? O período de vida de um transformador desse aí? Cara, o transformador ele geralmente era para ter pelo menos manutenção anual, né? O transformador aqui, nesse modelo, ele é a óleo. O óleo de um transformador ele é como se fosse o sangue de uma pessoa. Pelo óleo, eu coleto o óleo, mando para o laboratório. O fabricante do transformador, quando compra ele vem com todos os parâmetros de quanto tem de CO no óleo, umidade, tem um monte de identificação. Então, quando eu faço a coleta dele anual, eu mando para o laboratório. O laboratório manda o resultado, eu comparo com o que veio de fábrica. Opa, o índice de umidade está muito alto. Esse transformador corre o risco, porque a umidade significa muito líquido no óleo. E o óleo ele tem duas finalidades aí. Uma é fazer o isolamento, né, e evitar que a umidade entre, porque o óleo ele preenche esse lugar, né, e aí ele não deixa com que a umidade entre e venha envolver a bobina. Outra finalidade dele, pessoal, esse aqui não tem, o outro. Vocês já viram aquelas aletas que ele tem? Aquele lá tem, ó. Parece um radiador, aquilo ali fica cheio de óleo. Quer dizer que quando o vento natural bate ali, troca calor com aquelas aletas, baixando a temperatura do óleo. Então o óleo também serve para refrigerar o núcleo do transformador. Eu não sei o que é uma letra. O que é uma letra? Aquelas partezinhas lá. Aqueles arcos lá. Aquele monte de arcozinho que tem atrás dele. Isso aqui não tem. Isso aqui não fica cheio de óleo. Aquilo ali é para refrigeração natural. Então o óleo tem duas situações ali. Como ele fica mergulhado, o núcleo fica no óleo, pelo óleo eu consigo saber se o transformador está ruim, vai apresentar problema. Quando está rompendo a isolação, a bobina está danificando, ele começa a liberar alguns gases e coloca alguns componentes do óleo, que é estranho à análise original. Opa, apareceu algo aqui que está fora do normal. Melhor fazer a manutenção. Liga o transformador, vai fazer, tira o óleo, vai fazer a análise do núcleo. Pode ser uma bobina que já esteja rompendo a isolação do verniz e vai entrar em curto.
né? Aí dá tempo de fazer o reparo nele. Então é por isso que quando explode embaixo, muitas vezes a gente vê comum, porque já não houve uma manutenção, aí por esse motivo poderia ser uma das causas. O que pode agravar é o seguinte, quando o transformador ele é colocado, aquilo que eu falei para vocês, então levanta a quantidade de casa, não é isso? Sim. Só que quando tem uma invasão, a concessionária não previa essa invasão. Então essa carga não é considerada. E aí sobrecarrega quem? Ele. Se ele está sobrecarregado, ele vai superaquecer. Né? Mesmo com óleo, ele superaquece, a temperatura rompe a isolação do verniz e a bobina entra em curva. Aí, ó, Dimensionamento, igual como a gente faz. Ele tem quanto é que vida útil? Tem que ser deformado. se tiver uma boa manutenção, o óleo vai te dizer. Né? Bem cuidado, porque eu conheço transformador que tem mais de 20 anos aí. Bem mais. Bem mais, né? Porque é muito bem feito o transformador. No centro deve ter muito lá, né? Mas você ainda encontra muito transformador que ele já não está mais da cor original, ele já está vermelho. 300 anos, né? Tem 300 anos no porte, né? Transformador antigão, né? E está funcionando normal. Para mim, aquele ali é antigo, porque os que eu vejo lá na frente de casa agora são quadrados. É porque depende do fabricante. Do fabricante. O fabricante que muda a carcaça, muda a estrutura, mas todos têm um princípio igual, né? Parecido, né? Eles têm essa finalidade aí. Alguma pergunta, pessoal? Professor, isso aqui esse conhecimento aqui a gente adquire aonde? Em rede, Olha, viva? vocês vão ter também um módulo, né, professor? Que é de distribuição, vai falar vai entrar mais em detalhes sobre isso aqui. Tem um módulo que ele vai falar. Vocês têm um módulo, se eu não me engano, que é de distribuição ou é linha de transmissão. Também a gente fala de transformadores, né? Fala bastante de transformadores. Uma matéria, um módulo, alguma coisa assim. Redistribuição, o cara aprende também muito sobre isso aí, né? Esse daqui é do curso de rede, né? porque eu quero fazer separado, que é para o conhecimento ficar melhor. É o redistribuição. É isso mesmo. Esse tem um tato não. Ele tem. Aqui, pessoal, pro alto, ó. Tá vendo essa tampinha aqui, ó? Essa tampa aqui, ó. Tem essa tampa aqui. Aqui eu faço a regulagem, porque olha só, uma coisa é esse transformador estar instalado aqui na cidade, né? Está instalado aqui na cidade. Quanto mais distante o transformador tiver do centro urbano, maior vai ser a queda de tensão. Por exemplo, vou instalar um transformador lá na N010 depois da lixeira. Será que é o mesmo nível de tensão se eu medir aqui na cidade? É o mesmo lá? Não. Por quê? Devido à distância, resistência. O TAP, ele é para isso. Aqui dentro eu tiro essa tampa, tem um botãozinho que eu passo para um lado ou para outro. E lá tem uma numeração, né? Esse aqui tem uma placa, ele não está sem a placa. Eu não sei o que é uma placa. Tem uma placa aí? Não, né? Aqui, ó. Eu não sei qual é a placa. Bata uma foto, ó. Cadê bater a foto aí? Não tá no telefone. Ele tá gravando lá pra gente. Esse aí é a placa, aí tem o TAP, aí tem a impedância, tem tudo que é. Professor, o que significa TAP? Já falar para vocês. Impedância eu aprendi ontem que é uma resistência. Você vê aquelas informações lá que você passou pra gente, né? Não me envergonha. Aí vem aquelas informações lá. Viu aí? Ó, TAP, pessoal. Transformador de distribuição pequena a gente chama de TAP. Transformadores de potência, tipo transformador usado nessa subestação ao ar livre, na concessionária, essas grandes subestações, é chamado de comutador, mas o princípio é o mesmo. Certo? Ou seja, se eu for instalar esse transformador lá na estrada, o nível de tensão que chega lá é menor. Né? Aí você depois olha para essa placa que ela vai identificar qual seria. Então a concessionária ela vai medir a tensão da rede, vai saber qual é o valor que está chegando lá, né? E aí vai ajustar o TAP para o valor mais próximo da tensão que está chegando lá. Esse cara tem pelo menos 4 ajustes do nível de tensão. O máximo de tensão que ele trabalha é 13.800 e é diminuído de 600 em 600. Então, eu tenho o TAP máximo, que é para 13.800. Diminui 600, fica quanto? 13.200. Vou procurar o TAP de 13.200 e vou ajustar aí dentro. Aí eu tenho 13.200, tiro mais 600. 12.600 também tem um TAP de 12.600. Aí eu tenho 12.600, tiro mais 600. Aí eu tenho 12, um mínimo de 12. Então eu tenho esses TAP que eu posso ajustar conforme a tensão que está chegando.
Professor, em medida de quantos quilômetros eu vou saber essa etapa aí, ou é a concessionária? Era médio. Vamos supor, 300, sei lá, alguma coisa assim. Ela que faz. Ela que faz a identificação do nível de tensão para fazer a regulagem do TAP, né? Ela já tem. A gente não tá para fazer, a gente... Não, isso é da concessionária. Ó, privado, né? o TAP é algo importante e muito cauteloso. A própria concessionária ela não mexe no TAP assim tão fácil. Por quê, pessoal? Vê se vocês conseguem analisar. Quando você está em casa agora à noite, vamos chegar todo mundo em casa, né? Vamos tomar banho. Quando formos dormir, vamos ligar o quê? O consumo de energia esse horário vai aumentar. Quando aumenta a carga, a tensão tende a cair. Aí eu vou lá e ajusto o TAP. Quando for de manhã que a gente for acordar, vai sair para o trabalho, o que a gente vai fazer com o ar-condicionado? Vai desligar. O que vai acontecer com a tensão? Aí eu mexi no TAP. Ele vai entrar um valor maior e vai sair um valor maior. Vai queimar todos os meus equipamentos. Então, quando ela vai mexer no TAP, ela faz um estudo, deixa implantado lá um TC, né, coletando corrente e pegando tensão. E deixa aí por um mês, 2 meses, 3 meses, e é um aparelhozinho que ela guarda essas informações. Aí ela vai lá coletar, vai observar, olha, nesse ramal, nesse lugar, é interessante, a tensão aqui de manhã é uma, à noite é outra, à tarde é outra. Aí ela vai decidir, mexe ou não mexe no TAP. Entendeu aí? Então é cauteloso mexer no TAP, porque a tensão pode variar. Às vezes o cliente reclama que a tensão está variando, mas não é sempre, é pontual, é um determinado horário apenas. Professor, não sai de B que eles usam para fazer esse rastreamento? Não, é uma caixinha, uma placa eletrônica que tem uns TC, cada fase, né? Geralmente pega ali na entrada ou na saída do transformador, sim, coloca um TC em cada fase, tem transformador de corrente. Vocês até fizeram um trabalho, dos TC, não foi? Foi TC de núcleo vazado, queria saber, a fase passa por dentro. Então, ele pega a corrente pelos TC e pega a tensão também. Se eu tiver corrente e tensão, eu calculo qualquer grandeza. Sim. Como calculo potência, calculo resistência, calculo impedância, blá blá blá. E aí o que acontece? Com essa análise eles vão decidir se é problema sempre nessa rede ou é pontual. Ah não, o problema do cliente é num determinado horário. Então é aquela demanda de consumo. E o que a concessionária muitas das vezes faz para resolver o problema, para não regular o TC, para não mexer na regulagem do TAP do transformador, ela instala reguladores de tensão na rede. São reguladores em que ele pega o nível de tensão, está baixo aqui, ele pega esse valor de tensão e ele automaticamente eleva para o valor de 385. O que é interessante dele é que ele é automático. Sim. Se aqui aumentar, ele diminui para compensar e deixar sempre estável. É um equipamento extremamente importante, porque ele é automático. Está baixo aqui, né, quando ele tem bobina aqui dentro, ele eleva a saída para manter 3.800. Uma forma como se fosse um capacitor. Isso seria parecido. Capacitor, né? Mas é uma forma de transformador inteligente, porque ele faz o ajuste de tensão automático, mantém sempre o valor. Ele é como se fosse um regulador de tensão que deixa sempre o mesmo valor na saída. Né? Na eletrônica a gente chama de regulador de tensão, né? Um componentezinho eletrônico que pode chegar o que chegar aqui, mas ele sempre mantém a saída constante. O regulador procura fazer isso. E pode queimar no caso se pode, uma descarga atmosférica, tudo que está instalado está sujeito a danificar. Né? Eu posso estar aqui com o transformador, no outro dia está queimado, o raio afeta a rede, a carga muito elevada, porque o raio é um valor muito absurdo, né? Não dá para prever, por mais que dá para mensurar, não. Ele pode danificar, né? Se tivesse uma forma de pegar de energia, estão estudando isso, né? Para ver se acumula, né? Se acumula. Estão tentando, né? Mas até agora ainda não conseguiu. Lá fora tem uma galera que já consegue. Sim. Eles só não usam essa energia de forma produtiva. Eles não conseguem ainda usar a energia, mas eles já conseguem captar. O que eu achei interessante no estudo recente, o pessoal da SpaceX, né? Do SpaceX, né? Já viram que eles conseguem transportar eletricidade sem fio. Eu falei para vocês Agora, galera, eles estão tentando fazer o quê? Sabe o quê? O que acontece se eu usar painel solar lá onde está o satélite?
Vou ter sol 24 horas. Isso aí foi uma coisa que já apareceu em filmes, né? A galera bota pra estudar. Aí os solares vão ficar lá em cima mandando para a terra. Já pensou muitas vezes? Nunca mais vai ter problema de energia, né? Porque o sol lá vai acompanhando, né? Então, vai acompanhando o movimento, é sempre tendo sol. Mas o Tesla ele já falava sobre isso, né? Esse cara é um luto, com certeza. Sobre voltar naquela época, né? 1900. Só consideraram ele Vou por causa fazer do esse vídeo pra aço, você, galera, que mas faz o aço- energia. Agora só uma informação muito importante. Ó, cuidado. Transformador, apesar de que ele está instalado para pegar um nível maior e trazer para um nível menor. O cara instalou um sistema solar ou um gerador clandestino. O gerador dele, né, ou o sistema solar dele, de certa forma está ligado com a rede de baixa tensão. Falei pra ele. A concessionária desliga a rede dela, beleza, abriu a chave, bacana, para eles está seguro. O desgraçado tem um painel, um sistema solar, um gerador não homologado na concessionária. Que não é registrado. Por que deve homologar? Para ela ter certeza, eu vou dar manutenção na Camapuã. Beleza, concessionária, olha, fulano tem transformador, fulano tem um sistema solar, cuidado. Por quê? O sistema solar dele aqui, ou o gerador dele quando deixou aqui, vai trazer de volta a baixa tensão. E os caras estão trabalhando aqui, mas a fase já está toda aberta. Ele recebe a baixa aqui, entrega na bucha e ele leva de volta o burro aqui em cima. Entenderam aí? A baixa, se ele receber atenção pela baixa, pessoal, ele eleva de volta. Eu estou bem aqui trabalhando, fazendo reaperto. É lá que você vai falar mim. Entendeu? Mesmo aberto, ele quando interrompe daqui para cá. Mas se não pela baixa, ele vai energizar daqui da bucha de baixa, vai energizar aqui em cima, se eu tiver aqui. Né? Como já aconteceu um acidente assim, né? Pelo POP tem que instalar um segundo aterramento. Para Tem. poder mexer na rede. A gente tem aí, a gente pode até. Pessoal, já que a rede está Por aqui, conta disso. a gente pode depois mostrar para vocês. Eu tenho um TC, eu tenho um aterramento temporário daqui dessa rede, a gente pode instalar na segunda. Pode ser. Aqui, instala o de baixo aqui, nós temos os dois, para vocês verem como é que faz. Geralmente aquelas pontas ali, elas já são muito interessantes para final de linha, fazer o aterramento também, de final de linha, né? E também dá para fazer o aterramento da baixa tensão, né? Também dá para fazer. O pessoal deixa essas pontas aqui também para isso, para fazer aterramento temporário também, ó. Né? Pode ser usado para fazer aterramento temporário. Né? Então, muitas das vezes eles tiram o isolamento e metem a fita, para quando eles precisarem instalar o aterramento temporário, eles colocam aqui, né? O que acontece que eu sei lá da galera que trabalha na nossa já de acidente é. Isso aí é o que? 1 metro, se não me engano, debaixo da terra? Tem que ficar o aterramento temporário? Eles batem? Pelo menos 60 centímetros. Né? 1 metro. Sim, a temporária, né? A galera temporária. prefere fazer na tora, sobe aqui e tem preguiça de aterrar. o Isso é temporário porque que tá dá fazendo. preguiça, os caras têm que bater na mão mesmo. Só. Já vi acidente isso aí já. Quanto mais tu pegar o lençol embaixo, melhor. Por isso, quanto mais ele está falando, quanto mais você colocar a arte embaixo, Tem que ser feito menor com batido, resistência. É, o certo. Menor resistência, a corrente Mas a vai galera querer tem preguiça escolher. de bater com Você mais só rápido. coloca na superfície, na hora que a corrente tiver que escolher, bate, eles, perde não, aquele- tem outros caminhos mais fáceis para ele. Não vou para lá, não. Ferro O vai corpo dessa expandir. pessoa, mata o cara. Então, por isso. Acontece também essa volta com o capacitor. Aquela volta Fora, retorno. É porque hoje em dia esse aterramento não é totalmente bom. Professor, por que esse aqui é de cerâmica e esse aqui é de borracha? Esse é o polimérico, é o novo modelo já de para-raio. Antes ele era assim também. Né? Cerâmico. Esses são os modelos, polimérico. Mas desse cara pra cá, quando chega esse cara pra cá, esse bicho aqui ele tem uma qualidade melhor, uma atuação melhor para conectar aqui. Quando o para-raio era aquele modelo ali, ó, ele era mais comprido, só que ele é mais pesado, é mais difícil para trabalhar. Uma pessoa, né? Para colocar ele sozinho, ela não trabalha. Agora, se tu for ver, ó, já mudei dos outros. Antes, os isoladores eles só traziam nessa configuração de louça. Agora existe o isolador polimérico também, dá uma olhada. Cadê? Você conecta com todo como ele vai conectar. Polimérico, ó. Sai um raio no meio. É substituindo exatamente esses isoladores aí, ó, né? Esse modelo de material. O polimérico, ele é isolado, ele não passa daqui pra cá. Então quer dizer que implicou de facilitar. Bicho, cara, se tu, eu não sei se eu tenho ali na rede, Quando que eles entram de helicóptero? isso, eu não tenho.
o disco é muito pesado. O cara colocar sozinho ele é um sacrifício. Esse aqui não, trabalha tranquilo, muito mais leve, né, para trabalhar. Com relação a valores, aquele lá, esse aqui está mais em conta por causa da tecnologia, ou encareceu mais do que aquele lá, que está ultrapassado? Baixou um pouco os valores. Baixou, né? Então implica de como melhor. Que consegue trabalhar, né, que é 30 mil parece. melhorou bastante. Professor, então quer dizer que aquela situação que o senhor acabou de explicar com relação a ser homologado ou não com outro transformador, foi isso, né? Não, o gerador ou o sistema solar. Sim, isso daí é um perigo, até porque quando a gente vem executar esse trabalho, a gente não está sabendo. E com relação a essa carga que o senhor falou aqui, que pode até ser desligado aqui, Mas se tiver um retorno, mas se tiver um retorno daqui, ele vai implicar aqui e o profissional ele vai morrer. pode morrer. Dependendo Não é do que não nível. pode, porque o campo magnético tem aquela situação que eu expliquei. Mas porque assim, ó, às vezes a indução ela pode não estar a pleno valor de 127. Vamos supor que o valor de indução seja de 60 volts. Mesmo tu trabalhando Porque com assim, todos os para EPIs, não, aí com EPIs adequado não, mas é muito difícil, porque o cara vai confiar, né? Mas para isso também tem alguns métodos que a gente vai trazer o aterramento temporário amanhã, vocês vão ver. Outro método que eu vou trazer também, o detector de tensão, vocês vão ver. Vamos testar ele. A gente vai botar na ponta da vara de manobra, né? Na verdade, porque vocês têm um módulo que é específico para isso aqui. Mas se for o caminhão de linha viva, a própria cerca que ele está lá do caminhão já tem o potencial, já está aterrado. O caminhão está aterrado. o caminhão, né? O próprio caminhão está aterrado direto no chão. Ou seja, se ele tiver com os EPI certinho, trabalhando naquela altura, dentro da cesta, vai passar direto. É mais um sistema de proteção, né? Por isso que Também. eles não criaram um desse aqui para esse aqui, né? Para caso retornasse. Como assim, não entendi? É porque ele está falando de caso retorne, né? Desse lado, o rapaz pode morrer. Criando um desse aí, um tipo de proteção, Tô falando colocando aqui. colocando aqui também serviria, no caso. Poderia, né? Poderia. Poderia ter. Acho que é ele está falando 69, acho que é Eu tenho aqui, eu posso ver na segunda-feira com vocês, eu também posso trazer o material da linha viva para vocês verem, para vocês ver o que você está falando, né? Eu tenho as coberturas, mas isso aí é o pessoal que trabalha com linha viva, né? Rígida, flexível, circular, que eles usam para isolar, né? Tem aí também, a gente tem para colocar, né? Mas a questão é que a concessionária criou medidas de controle como o ATAS, né? Que é um procedimento dotado da própria NR10, que é abrir, testar, aterrar e sinalizar, né? Então eu sigo essas etapas. Se eu fizer elas, eu estou protegido, né? Porque o aterramento é justamente para isso. No caso de um retorno para onde eu estou, ele vai fechar um curto antes que não vai deixar a corrente passar. Então, para isso que é o aterramento temporário, ele é uma medida de segurança da própria concessionária, aplicado na rede trifásica e na rede de baixa tensão. Então, nós temos os dois modelos aí para vocês verem amanhã. Ou segunda, né? Quero falar amanhã, segunda-feira. Então, pessoal, um pouco, né? Vocês vão ter um módulo específico, né, nessa área, né, e até lá vocês já vão ter bastante informações, né? Assim, o curso de vocês, pessoal, eu queria que vocês se orgulhassem dele, porque é um curso que ele vai te dar uma abertura de mercado muito grande mesmo, né? Se orgulhe do curso de eletrotécnica, né? Ele é puxado porque vocês viram. Essa informação que eu estou passando para vocês, o eletrotécnico, ele vai dominar, né, na carreira dele. Parece tão distante, mas não é, né? Se vocês pegassem a minha história na época de vocês, eu poderia estar igual a vocês, sem entender nada disso. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. Vai estudando, vai buscando, vai embora. Mas eu não sei qual é, né? Eu não sei qual é. seu pensamento. Pense sempre assim, melhor, né? Pense sempre o melhor. E outra Não é, coisa, cara? professor, quando terminar esse curso, eu já vou ficar balando por aqui uns 6 meses, porque tem linha viva, tem rede de distribuição, tem subestação. Não interessa, eu vou sair daqui. Mas é que não, como eu falei pra vocês, a galera tava cedendo por aula prática, né? Eu falei pra eles, o máximo que o eletrotécnico, qualquer outra instituição vai dar pra vocês é um pouco de eletrônica. Máximo, não dá mais do que isso.
Na faculdade em si é 5 anos e não tem mais do que eletrônica também. Cara, eu fiz Esse conhecimento tá até de ver isso aqui é uma coisa que é doido, ó, tem gente que passou se uma... eu nunca vai tivesse ver. no meu curso superior de engenharia elétrica uma área dessa daqui, eu era o ser humano mais feliz. Vocês não vão ver. Passei a minha vida toda dentro de uma sala de aula, terminei 5 anos, Não tem isso aí. Olha o que vocês estão tendo, professor. E o cara trazendo e mostrando isso, isso e aquilo. Você foi em laboratório? Não existe, né? O cara que passa lá no Não, vocês estão na OMEGA, é um privilégio. Olha, na segunda eu vou trazer para vocês aqui, o professor vai me lembrar que talvez eu esteja ocupado, mas eu não me lembro. Eu vou mostrar para vocês o detector de tensão por aproximação, né? A vara de manobra para vocês montarem, o colega pode até ajudar também a montar, o aterramento temporário de bifásico, o aterramento temporário de baixa tensão, tudo isso para vocês verem, pegar, ver como é que é. Quando olhar, isso aqui é um aterramento trifásico, isso aqui é um aterramento de baixa tensão. Né? A única diferença é que quando eu estou trabalhando com aterramento trifásico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a arte fincada no chão. Depois eu vou e coloco o conector na arte que eu fico no chão. Aí sim que eu vou colocar nas fases. Por quê, professor? Se eu for colocar na fase sem aterrar, eu posso morrer colocando a primeira fase. Vá que tem aqui tensão e eu não sabia. Se eu já tiver aterrado e tiver um retorno, ela já vai mandar para a terra. Quando eu estou trabalhando na rede de baixa, o primeiro que eu coloco é no neutro. Esse neutro aqui é aterrado ou não? Eu não estou sabendo. Não, O que eu mostrei para vocês? É ou não é? Então eu coloco primeiro o bastão no neutro e daí que eu vou colocar nas fases. Porque se tiver um retorno, já vai mandar para a terra. Olha o procedimento. É o conhecimento. Entenderam aí? Tem uma sequência lógica. E por que tem que ser assim? Porque tem que quando o cara vai cruzar, ele coloca, eu acho que é a figura do meio, né? Não, olha só, são duas siglas, né? É chamado de BAC e CAB, né? Quando eu vou fechar, eu uso a sigla BAC, significa o nome das fases, né? B, A e C para fechar. E CAB para abrir, CAB, né? São os procedimentos quando eu vou fazer, quando eu não estou usando. Vou trazer um load baixo para vocês. Load de carga, né? Load buster, né? O pessoal fala load, não, né? É um nome, né? Load, que vem de carga. Eu consigo abrir a chave com carga, porque o load faz o bypass para mim, ele joga o arco elétrico para dentro da câmara de extinção que ele tem, não deixa o arco se propagar. Ele tem uma câmara que elimina o arco elétrico, não deixa ele externar. Load buster, né? É o equipamento que a gente usa na abertura de chave. Quando eu estou usando ele, o pessoal ignora a sequência, né? Quando eu não estou, eu vou abrir essa XS. Sem ele, o pessoal costuma obedecer essas duas siglas. Né? Para fechar, BAC, para abrir, CAB. CAB, abrir. BAC, eu lembro de bater, né? Eu vou bater a chave para fechar, BAC. Ele falou uma coisa importante não, porque os caras depois sempre me postou do meio, eu não sei quais duas coisas. Para fechar é BAC. Fase B, né? BAC. Fase A, fase C. Essa é a lógica, né? Para fechar. Para abrir é CAB, né? C, A, entenderam aí? Então, a lógica. Em questão desse novo Medidores. medidores que estão colocando, eles começaram a colocar os portos nas caixas, só que muitos prestadores As zonas da energias. Amazônia Na verdade, colocaram o aterramento, só que eles não batem, tipo, fica em superfície mesmo. Então, assim, o senhor estava falando que corre isso. Então, muitas das casas estão correndo risco. Então, tem questão de agora de trovão, chuva, essas coisas. Olha, isso aí você pode ligar para a concessionária e abrir uma ocorrência. Para eles ir lá e consertar. Pode fazer Tem isso. muitos que eu vejo que tá Ó, não tem o teu superfície número, o mesmo. teu código único lá na tua conta, tem lá um número que é para ligar os 085. Ou então você pode ir em qualquer posto de atendimento. Dizer, olha, eu sou cliente. Olha aí, ó. O código único, que é a unidade consumidora, aquele com o seu número que tem bem lá na tua conta, o número dele, né? Você pode ir lá e dizer, olha, bora botar nessa unidade consumidora, foi feito isso, aí, eu queria tudo corrigir isso. Eles vão lá para corrigir. Né?
pode fazer isso. Nós somos clientes, tá, pessoal? Independente, eles têm que atender o serviço bem feito. Tá? Então você tem todo o direito, né? O certo já era para eles deixarem bem feito. É, né? infelizmente tem pessoas e pessoas, né? É verdade, profissionais e profissionais. Voltando ao assunto do TC, professor, é unidade remota, né, que fala o R. É uma sigla, né? É uma sigla, mas nada mais é do que TC, né? Como eu pego a coleta em baixa, né? A atenção cuja baixa eu não preciso de TP. Se a atenção fosse alta, eu também precisaria de TP, a não ser que eu faça a coleta aqui na rede de aula. Aí tem TC e TP para pegar a atenção